De uns tempos pra cá, você deve ter ouvido falar mais sobre inteligência emocional, né? Sobre a importância da inteligência emocional para o mercado de trabalho, para a vida plena, para a felicidade. Mas e aí, como é que faz isso? Como é que desenvolve inteligência emocional? Será que a gente sabe de fato o que é uma emoção? Eu queria fazer você pensar, refletir sobre a emoção, talvez de uma maneira que você nunca tenha pensado antes. Para começar nossa conversa, as emoções são respostas biológicas que imediatamente não são controladas por nós, elas são respostas. A gente tende a achar que a emoção é uma coisa ruim, né? A emoção me tira do eixo, ela me tira da concentração. Na verdade, as emoções e o nosso organismo demorou milhares de anos para chegar nessa resposta. A gente não tem garra, não tem dente afiado. As emoções são uma maneira que a gente tem de interpretar melhor o que está acontecendo dentro da gente, do que está acontecendo fora e lidar com esse meio. A verdade é que as emoções nos ajudam a sobreviver, mesmo. Elas nos trazem informações importantíssimas sobre o que está acontecendo. É uma característica evolutiva. As emoções modulam o que a gente pensa e a nossa resposta. O mesmo gatilho, de acordo com a sua emoção, pode alterar por completo a maneira que você responde ao meio. Se um amigo briga com você, por exemplo, e você fica com raiva, você discute. Se você fica com medo, você tem receio de perder e de ficar sozinho. Se você se sente alegre, talvez você pense, quer saber de uma coisa? Tô orgulhoso porque eu tenho razão. Se você sente tristeza, você fica envergonhado. Percebe o quanto as emoções modulam a maneira que a gente enxerga o mundo? E é interessante porque o que a gente vai sentir a partir de cada gatilho depende, primeiro, do que a gente estava fazendo minutos antes daquela reação. Então, se um amigo brigou com você, mas poucos minutos antes você fez um gol, você tirou 10 numa prova, talvez o seu sentimento seja de alegria e a sua resposta vai ser diferente. Talvez esse amigo brigou com você, mas minutos antes você tinha tido uma outra briga, a sua resposta vai ser diferente. Entender as emoções é fundamental para que a gente viva de modo mais pleno. A questão é que nós não fomos ensinados a lidar com as emoções. E se a gente não foi ensinado a lidar com as emoções, a gente nem sempre se permite sentir. Dá medo ficar triste. A gente julga a si mesmo quando sente raiva, porque afinal de contas, raiva é feio. Uma emoção, quando ela não é sentida, quando a gente não encosta nela, quando a gente não sente, é como se, numa metáfora, como se elas se congelassem dentro da gente. E não é porque eu não tô consciente da minha dor que ela não tá ali, que ela não me incomoda. Ela tá ali. Ela vai gerar incômodo. Lidar com as emoções nem sempre vai ser agradável. Mas a verdade é que as emoções são um poder que a gente tem. Um poder real. Sabe aqueles filmes de super-herói? Que no começo, quando o super-herói descobre o poder, ele ainda não tem muita intimidade e ele sofre, dói, ele erra, ele faz mal para os outros, porque ele ainda não compreende o processo do superpoder. Eu enxergo as emoções exatamente dessa forma. Sentir tristeza, raiva, alegria, medo é o que faz com que a gente tenha uma capacidade maior de sobrevivência. Emoção não é um problema. A emoção pode ser solução para muita coisa, por mais desagradável que possa parecer. O que a gente precisa é ganhar mais intimidade com essas emoções. A gente precisa dominar, mas não no sentido de controle, no sentido de consciência. Ter consciência do que estamos sentindo, de como estamos sentindo, de qual parte do corpo eu sinto aquela emoção. Falar sobre isso sem tanta crítica, sem tanto julgamento. E talvez a gente consiga, de fato, se apropriar dessas características dos nossos superpoderes e aí a gente vai conseguir experimentar a nossa existência de um modo muito mais pleno.